Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu me chamo Miriam de Oliveira. Quero agradecer a todos que já faz parte da família desse canal, que me ajuda a divulgar esse trabalho maravilhoso, essa arte totalmente manual. E eu fico muito feliz e grata em saber que vocês apoiam o meu trabalho. Só Deus para recompensar todos vocês. Muito obrigado por tudo. E hoje, pessoal, venho trazer para vocês o passo a passo da baguete luxo. Então, se você já gostou desse modelo maravilhoso e não foi inscrito ainda no canal, já aproveita, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações para vocês não perderem as próximas aulas que eu irei postar, pois além de fáceis, são totalmente gratuitas e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender em me acompanhar aqui. E se você for iniciante no crochê, eu tenho certeza que você também consegue fazer a baguete luxo com muita facilidade, pois ela é feita com apenas correntinhas, pontos baixíssimos e pontos baixos centrados. E olha só que perfeição! Coloquei também um tassel para dar mais um charme à bolsa, pois eu acho que esses mínimos detalhes trazem um diferencial maravilhoso. Eu não ensinei vocês a fazer esse tassel aqui, mas já tem uma aula de um outro tassel aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem. Coloquei também uma alça de crochê, totalmente no crochê, apenas 20 centímetros, mas isso é opcional, você pode escolher um tamanho que você acha que vai ficar legal para sua bolsa. E para aplicar a alça, eu coloquei duas argolas bosquetão, ou seja, argola articulada, depende da forma que você queira falar. Utilizei também um mosquetão para colocar o tassel na bolsa. Utilizei fio de malha de 25 milímetros de espessura. Ele é bem mais fininho, mas nada impede você usar o que você já tem em casa ou que você encontrar com mais facilidade na sua cidade. Também utilizei uma tesoura para os arremates e a agulha de número 7 para a confecção da bolsa. Mas você vai precisar utilizar uma agulha que seja compatível com o seu fio. E sem mais enrolação, agora vamos para a aula de hoje, que eu estou muito ansiosa para ensinar vocês esse modelo maravilhoso. E se você já gostou, já deixa um like para me saber e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Vou iniciar fazendo o meu nó corrediço. Então, coloco a minha agulha por baixo do meu fio, giro a minha agulha dessa forma, fazendo como se fosse um E. Laço o meu fio e passo essa laçadinha dentro dessa primeira alcinha. E tem aqui o meu nó corrediço finalizado. Volto com esse fiozinho, para que essa laçada não fique tão grande, e inicio então as correntinhas. Então, laço novamente e passo essa laçada dentro dessa alcinha. Para fazer a segunda, laço novamente e passo dentro dessa alcinha. E vou fazer esse processo por 16 vezes. Ou seja, vou ficar então com um total de 16 correntinhas. E é muito importante que você tente sempre fazer as correntinhas do mesmo tamanho. Tenho as minhas 16 correntinhas finalizadas. Lembrando, pessoal, que vai depender muito do tamanho que você quer a sua base. Então, se você quiser maior, basta aumentar a quantidade de correntinhas no início. Porém, eu não quero a minha bolsa muito grande, então apenas 16 correntinhas é o suficiente. E agora, para dar sequência, pulo essa primeira correntinha, viro as correntinhas e vou trabalhar com essas alcinhas de trás, onde tem apenas uma alcinha, tá vendo? Então, pulo essa primeira, venho na segunda alcinha, laço meu fio e trago do altura, tenho duas alcinhas na agulha, laço novamente e faço meu primeiro ponto baixo. Para dar sequência ao trabalho, venho na próxima alcinha, pego apenas essa alcinha, laço meu fio e trago do altura e faço meu segundo ponto baixo. Novamente, venho na próxima alcinha e faço o meu terceiro ponto baixo. Então, pessoal, vou repetir esse padrão de ponto por todas essas alcinhas. Estou quase finalizando, vou arrematar logo essa pontinha do início. Então, coloco aqui bem próximo as correntinhas. E vou crochetar os próximos pontos por cima dessa pontinha que tá ficando. Esse processo facilita no arremate desse fio. Cheguei aqui na última correntinha. Eu não vou pegar essa alcinha de trás. Eu vou pegar entre essas duas da frente.
Então, insiro a minha agulha nesse espacinho. E vou fazer dentro desse mesmo espacinho um total de 3 pontos baixos. Já tenho 1, 2 e 3. Tenho aqui, então, os 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Esses 3 pontos baixos são os pontos que formam a curvatura do meu trabalho. Então, agora, eu vou pegar apenas essa alcinha de baixo e vou fazer um ponto baixo sobre ela. Venho na próxima alcinha e faço mais um ponto baixo. E continuo a confecção da base da bolsa. Eu pego essa alcinha de baixo, que é essa aqui da frente, para que essa do meio traga esse detalhe, pois eu acho que assim fica mais bonito. Mas, se você preferir pegar as duas alcinhas, fica ao seu critério, tá? Vou mostrar pra vocês esse pontinho aqui. Olha, ficaria assim. Porém, eu gosto de pegar apenas essa alcinha de baixo para ficar um detalhe mais bonito na base da bolsa. Finalizei os pontos baixos sobre as alcinhas da correntinha. Tenho 13 pontos desse lado e 13 desse lado. Aqui, onde eu tinha uma correntinha, eu fiz 3 pontos baixos, então eu conto essa correntinha como a número 14 e essa última a número 15. E junto com essa de número 15, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, ficando com 3 pontos baixos, assim como eu fiquei do outro lado. Já tenho 2 e 3. Lembrando que essa correntinha de início que a gente pulou, ela servirá apenas para dar altura ao primeiro ponto baixo. E sobre ela eu faço o meu terceiro ponto baixo da curvatura. Fiquei com 3 pontos baixos, assim como eu tenho do outro lado. Para dar sequência, solto a minha laçadinha, tiro a agulha, pulo esse primeiro ponto, essas duas alcinhas, venho nas próximas com a minha agulha de trás para frente, pego essa alcinha que tá ficando, coloco de volta na agulha e levo para o lado de trás. Feito isso, agora eu vou fazer a segunda volta. Porém, agora eu vou fazer pontos baixos centrados. Então, para fazer o primeiro ponto baixo centrado sobre esse primeiro ponto, eu vou pegar entre essas duas perninhas, essa e essa, debaixo das duas alcinhas que está aqui do outro lado e dessas duas alcinhas do próprio ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, no centro do ponto, e a minha agulha também precisa sair no centro do ponto. Aqui eu tenho uma perninha de um lado e aqui a perninha do outro. Coloco essa alcinha de volta na agulha, puxo meu fio para que essa alcinha não fique tão folgada, laço meu fio novamente, trago para o lado da frente e vou fazer então uma correntinha. Essa correntinha representa o meu primeiro ponto baixo centrado. Porém, como é curvatura aqui, eu preciso fazer aumentos. Então, nesse mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Lembrando que é ponto baixo centrado. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Na primeira carreirinha, eu fiz 3 pontos baixos nesse mesmo espacinho. Esse foi o primeiro dos 3. Então, sobre esse próximo, eu vou fazer apenas um ponto baixo centrado. Lembre sempre de inserir a agulha no centro do ponto. Venho no próximo e faço o meu segundo ponto baixo centrado. Lembrando que eu tenho 13 pontos baixos na primeira volta. Então, nessa segunda volta, eu terei 13 pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E somente sobre os 3 pontos baixos do mesmo espacinho, que é aqui na curvatura, que eu vou fazer os meus aumentos. Fiz aqui então os meus 13 pontos baixos centralizados, vou conferir com vocês. Aqui eu tenho a primeira correntinha e em seguida um ponto baixo, formando o meu primeiro aumento.
Então, eu conto a partir dessas duas primeiras alcinhas. Conto 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Assim como eu tenho 13 pontos baixos na primeira carreira, nessa parte reta, eu também tenho 13 pontos baixos centralizados na segunda volta. E agora, sobre esse primeiro dos 3 da curvatura, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Então, venho no centro do ponto novamente e saio também no centro do ponto, entre as duas perninhas e sempre debaixo dessas duas alcinhas. Laço meu fio e trago e faço o meu primeiro ponto baixo. No mesmo espacinho, laço meu fio e trago e faço o meu segundo ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro aumento dessa curvatura. Venho no próximo ponto, faço sempre pontos baixos centralizados. Finalizei o meu segundo aumento, porém eu preciso fazer o último aumento, que é o terceiro. Então, venho sobre esse próximo ponto e faço o meu terceiro aumento, que são os 2 pontos baixos centrados no mesmo espacinho. Finalizei então meu terceiro aumento, agora eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados, um em cada ponto de base, ficando então com um total de 13 pontos baixos centralizados. E sobre esse ponto faço o meu segundo aumento, pois desse lado eu já tenho o primeiro. Então, venho no centro do ponto e faço os meus 2 pontos baixos sobre ele. Finalizei o meu segundo aumento, agora venho sobre esse último ponto da base e faço o meu terceiro aumento sobre ele. E agora eu vou fazer o fechamento dessa segunda volta. Então, tiro o meu fio da agulha, solto a laçadinha e vou fazer também, ao mesmo tempo, as alcinhas dessa correntinha, pois ela precisa se tornar ponto baixo, assim como os outros pontos que eu já tenho. Então, com a minha agulha de trás para frente, debaixo dessas duas primeiras alcinhas, pego essa alcinha que está ficando e coloco de volta na agulha e a levo para o lado de trás. Arrumo então a estrutura da minha base e já tenho aqui o fechamento e ao mesmo tempo as alcinhas da primeira correntinha. E para dar sequência à terceira volta, venho no centro da correntinha, entre as duas perninhas do ponto, insiro a minha agulha dessa forma. Pego essa alcinha, coloco de volta na agulha, puxo meu fio para essa alcinha não ficar tão folgada, coloco meu fio na agulha e trago para o lado da frente, fazendo a minha primeira correntinha. Tenho aqui então minha primeira correntinha, venho no próximo ponto, insiro a minha agulha no centro do ponto e é sobre ele que eu vou fazer o meu primeiro aumento da terceira volta. Tenho o meu primeiro aumento, agora vou seguir fazendo ponto baixo centrado para cada ponto de base. Fiz aqui os 13 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Porém, eu vou mostrar para vocês um detalhe que eu gosto de fazer nas bases das minhas bolsas. Para ficar mais fácil, a gente vai voltar nessa segunda volta para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho os 2 pontos baixos centrados juntos, formando o meu primeiro aumento. Sobre o primeiro do aumento, eu fiz apenas uma correntinha. E no segundo do aumento que eu fiz o meu aumento. E desse outro lado, para ficar um pouquinho mais diferente, dar uma equilibrada na base, eu gosto de fazer sempre um ponto baixo centrado sozinho e no segundo do aumento fazer o meu aumento. Então, sobre esse primeiro do aumento desse lado, eu faço apenas um ponto baixo centralizado. E nesse segundo do aumento que eu faço o meu aumento sobre ele. Ou seja, 2 pontos baixos centrados juntos. Venho nesse próximo e faço apenas um ponto baixo centrado. E nesse outro faço o meu segundo aumento.
Finalizei o segundo aumento. Nesse próximo ponto, faço apenas um ponto baixo centrado. E nesse último ponto do aumento, faço o meu terceiro aumento sobre ele. E vou sempre ajeitando a estrutura da base. Então, nas curvaturas, eu vou sempre ter os 3 aumentos. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. E agora, nessa parte reta, eu tenho um total de 14 pontos baixos centrados. E vou fazer a mesma quantidade do outro lado. 14 pontos baixos centrados. E em seguida faço o meu segundo aumento, pois o outro lado já tem um aumento do início. Fiz então os meus 14 pontos baixos centrados e nesse segundo ponto do aumento eu faço o meu aumento sobre ele. Que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Agora eu venho nesse próximo ponto e faço apenas um ponto baixo centrado. E nesse outro faço o meu aumento, que são os 2 pontos baixos centralizados juntos. E como vocês podem ver, eu iniciei com uma correntinha e finalizei com 2 pontos baixos centrados juntos. Ou seja, iniciei com a correntinha e finalizei com o aumento. Para ficar mais fácil, para vocês entenderem, sempre terá, nessa terceira volta, um ponto baixo centrado entre cada aumento. E agora faço o fechamento normal, assim como eu fiz anteriormente. Sempre debaixo das 2 primeiras alcinhas, insiro a minha agulha de trás para frente, pego essa alcinha que está solta, coloco de volta na agulha e levo para o lado de trás. Fazendo também com que essa primeira correntinha se torne ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3 voltas na minha base. Lembrando que se você quiser fazer uma base mais estreitinha, assim como essa, você pode fazer. Porém, eu quero ela um pouquinho mais larga, então eu vou fazer mais uma volta. E se você quiser fazer mais voltas, fica ao seu critério. Então, venho no centro da correntinha, que simboliza o primeiro ponto baixo, insiro a minha agulha, coloco essa alcinha que está solta. Não se esqueçam de colocar essa alcinha na agulha de volta. Aperto ela um pouquinho para ela não ficar tão folgada. Laço meu fio e trago para o lado da frente. E vou fazer a minha primeira correntinha representando o meu primeiro ponto baixo. Porém, nessa quarta volta eu vou ter 2 pontos baixos entre cada aumento da curvatura. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto baixo representado por essa correntinha. Venho nesse próximo ponto de base, que é o primeiro do aumento da base. E faço sobre ele o meu segundo ponto baixo. Sendo sempre ponto baixo centralizado. Tenho então os 2 pontos baixos. Agora, nesse segundo do aumento da base, faço sobre ele os meus 2 pontos baixos centrados juntos. Que representa o meu primeiro aumento da quarta volta. E a partir de agora eu vou fazer então 15 pontos baixos centrados, um para cada ponto de base. Como vocês podem ver, eu estou fazendo os pontos baixos centrados um pouco mais tensionado, ou seja, mais apertados, pois essa base eu quero ela um pouco mais estruturada, para que a bolsa não fique tão mole. Se você estiver entendendo, deixa um like para mim nesse vídeo, me ajude a divulgar esse trabalho maravilhoso e compartilhe esse vídeo também com aquele amigo e com aquela amiga que ama crochê. Fiquei então com 15 pontos baixos centrados. Eu vou conferir com vocês para que não tenha dúvida. Aqui eu tenho os 2 pontos baixos centrados juntos, formando o primeiro aumento da quarta volta. E a partir desse ponto eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Sobre esse segundo ponto do aumento da base, faço o meu primeiro aumento da curvatura.
E os pontos baixos da curvatura eu procuro fazê-los um pouco mais alongados, pois isso traz um acabamento mais bonito para a estrutura da bolsa. Então, venho nesse próximo e faço meu segundo ponto baixo centrado. E nesse outro, que é exatamente o segundo ponto baixo centrado da base, do segundo aumento, faço sobre ele também o meu segundo aumento. São os dois pontos baixos centrados juntos. Venho agora e faço os dois pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E assim que eu finalizar os dois pontos baixos centrados, faço então meu terceiro aumento dessa curvatura. Que são os dois pontos baixos centrados juntos. Para vocês identificarem mais fácil onde eu faço os aumentos, e se você quiser fazer dessa mesma forma, vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui eu tenho o meu aumento da base, que são os dois pontos baixos centrados juntos. No segundo do aumento, que eu faço o meu aumento sobre ele. Nesse próximo, eu fiz da mesma forma. No segundo do aumento, que eu faço o aumento sobre ele. Então, para dar sequência nessa parte reta, faço os 15 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Finalizei então os 15 pontos baixos centrados desse lado. Agora, sobre esse segundo ponto do aumento da base, faço sobre ele o meu aumento. Finalizei o meu aumento, agora venho e faço os dois pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. E agora sobre esse último ponto, que é exatamente o segundo ponto do aumento da base, sobre ele eu faço o meu último aumento, que são os dois pontos baixos centrados juntos. E nessa quarta volta eu finalizei da mesma forma, com dois pontos baixos centrados juntos, que é o meu último aumento, e nesse próximo ponto está a minha primeira correntinha simbolizando o meu primeiro ponto baixo. E agora faço o fechamento normal. E se você quiser aumentar as voltas da sua base, em cada volta aumenta um ponto a mais entre cada aumento. Então agora já tenho a laçadinha aqui atrás. E olha como fica lindo com essas alcinhas no centro da base. Olha que diferencial maravilhoso. Então eu vou fazer apenas essas 4 voltas. E agora eu vou iniciar a subida da bolsa. Insiro a minha agulha entre as duas, dessa forma. Coloco essa alcinha de volta na agulha. Ajusto o meu fio para não ficar tão folgado. Eu procuro sempre deixar essas alcinhas do mesmo tamanho das outras. E agora, laço meu fio e trago para o lado da frente. Dou altura suficiente de um ponto baixo e faço a minha primeira correntinha. Lembrando que sempre para iniciar eu faço uma correntinha. E nesse próximo ponto, onde tem essas alcinhas, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar 2 alcinhas. Essa primeira e essa outra que está mais embaixo. As 2 alcinhas. Desse jeito. Então, laço meu fio e trago, dou altura e faço o meu segundo ponto baixo. Venho nas 2 alcinhas da base, pego as 2, laço meu fio e trago e faço o meu terceiro ponto baixo. Venho nas próximas alcinhas da base e faço o meu 4º ponto baixo. Então, vou seguir fazendo esse mesmo padrão, pegando sempre as 2 alcinhas do ponto da base, laço meu fio e trago, dou altura e faço ponto baixo, normal. Venho nas próximas alcinhas e vou repetir o mesmo padrão. Eu pego sempre as 2 alcinhas do ponto para que fique essa alcinha do lado de fora, para ficar um detalhe ainda mais bonito na bolsa. Quase finalizando aqui a primeira volta da subida da bolsa, vou mostrar para vocês porque eu pego 2 alcinhas. Se eu pegar apenas uma, o espaço fica muito longe, tá vendo? Então, por isso eu pego as 2 alcinhas, para que os pontos fiquem bem pertinho um do outro. Lembrando que eu não fiz aumento nessa primeira volta.
Eu fiz apenas um ponto baixo sobre cada alcinha de base, pegando sempre as duas alcinhas. Finalizei aqui. Então, agora eu vou fazer o fechamento normal, assim como eu fiz lá no início, pegando sempre debaixo dessas duas alcinhas. Levo meu fiozinho para o lado de trás e volto aqui nessa primeira correntinha. Insiro a minha agulha no centro do ponto, coloco essa alcinha de volta na agulha, puxo meu fio para essa laçada não ficar tão folgada, laço meu fio e trago para o lado da frente e começo aqui fazendo a minha primeira correntinha da segunda volta. Porém, eu já iniciei essa correntinha como se fosse meu primeiro ponto baixo centrado. Venho nesse próximo ponto da base, insiro a minha agulha no centro e faço o meu segundo ponto baixo centrado. Venho no próximo ponto da base e faço o meu terceiro ponto baixo centrado. Se você não conseguiu entender como se faz o ponto baixo centrado na base, vou mostrar para vocês que aqui é mais fácil vocês identificarem. É sempre entre essas duas perninhas. Lá atrás tem mais duas perninhas, tá vendo? Uma de um lado e a outra do outro. Eu vou inserir a minha agulha no centro, entre as duas da frente e entre as duas de trás. E sempre debaixo das duas alcinhas que fica mais acima. Laço meu fio e trago e faço ponto baixo centrado. E assim como na primeira carreirinha, eu não vou fazer aumento nessa segunda. Apenas um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários que eu venho auxiliar vocês. Fiz aqui então o meu último ponto baixo centrado da segunda volta da subida da bolsa. Agora eu vou fazer o fechamento normal debaixo dessas duas primeiras alcinhas. Coloco a minha agulha, trago esse fiozinho que está solto, essa laçadinha, e levo para o lado de trás. E ao mesmo tempo, faço com que essa correntinha se torne ponto baixo, assim como os outros. Venho no centro da correntinha, coloco essa alcinha que está solta na agulha, ajusto meu fio, laço meu fio e trago para o lado da frente e inicio aqui a minha primeira correntinha da terceira volta. Somente nessa primeira carreirinha que eu tenho pontos baixos. A partir da segunda será sempre pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base. E assim vai ficando a terceira volta. E olha só como fica o detalhe da correntinha que eu deixei na primeira carreirinha da subida da bolsa. Eu acho que assim o trabalho fica ainda mais bonito e com acabamento extraordinário. E um detalhe importante é sempre moldar a estrutura da sua bolsa para que ela fique com um acabamento ainda mais bonito. Se ela estiver ficando meio tortinha, você vai ajeitando com os dedos para que no final a estrutura fique bem retinha. Tenho aqui a estrutura da minha bolsa finalizada. Vou contar quantas carreirinhas eu fiz aqui com vocês. Então aqui eu fiz a primeira carreirinha com apenas pontos baixos. A partir da segunda eu fiz pontos baixos centrados. Então conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 carreirinhas. Mas isso é opcional. Vai depender muito do seu gosto. Se você quiser uma bolsa menor, você pode fazer tanto na estrutura da bolsa como na base, tá, pessoal? Olha só que base perfeita. Você pode fazer tanto menos correntinhas como menos carreirinhas na base. Isso vai depender do seu gosto, tá bom? Isso não interfere em nada na bolsa. E eu acho que esse tamanho já está ótimo para minha bolsa, então eu vou fazer o arremate desse fio. Vou cortar o meu fio um pouquinho mais longe para que eu possa arrematar. Puxo esse fiozinho. Coloco a minha agulha debaixo dessas duas primeiras alcinhas do primeiro ponto baixo, pois esse primeiro ponto aqui é a correntinha. Pego esse fiozinho que está ficando, levo para o lado de dentro da bolsa. Agora, a correntinha já tem uma das alcinhas.
Porém, eu preciso finalizar, voltando com esse fiozinho no mesmo espacinho que ele mesmo está saindo. Então, vou virar aqui para facilitar. Insiro a minha agulha debaixo dessas duas alcinhas. Do último ponto baixo centrado que eu fiz, pego essa pontinha, coloco na agulha e trago para o lado de dentro da bolsa. E deixo as alcinhas dessa correntinha que eu acabei de finalizar, do mesmo tamanho das outras alcinhas que eu já tenho. E agora arremato esse fiozinho, passando por baixo de alguns pontos. Já escondi bastante esse fio, agora vou fazer um nozinho para que esse fio realmente não se solte. Então, pego uma alcinha de algum ponto que está mais embaixo, mais escondido. Trago o meu fio como se fosse uma laçadinha, dessa forma. Coloco a agulha dentro dessa laçadinha e pego a pontinha e trago novamente para dentro da alcinha. E faço aqui o meu nozinho. Agora é só apertar bastante e finalizar esse arremate. Então, aqui está a minha estrutura finalizada. Agora, vamos dar sequência à continuação da bolsa. Então, vou fazer essa divisão aqui, olha, pegando bem nos cantinhos da bolsa. E eu vou contar 15 pontos desse lado, contando dos dois lados, e 15 desse lado. Então, vou pegar aqui no centro e vou começar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, vou inserir a agulha no próximo. Já fiz, então, a marcação que eu preciso. Eu vou trocar de agulha, pois eu vou crochetar com essa daqui. Vou colocar essa outra no lugar. E vou conferir se eu realmente tenho os 15 pontos baixos. Então, para isso, eu conto as alcinhas. Não conto essa que a agulha está embaixo, e nem a outra. Eu conto essa próxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Não conto essa. Já conferi desse lado, agora eu vou conferir desse lado. Não conto essa que o fiozinho está debaixo. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pego o fio que eu estava crochetando, deixo uma pontinha para arrematar. Coloco pro lado e insiro a minha agulha nesse ponto aqui. Nesse que a agulha está, eu não vou trabalhar sobre ele. Vou trabalhar no próximo. Insiro no centro do ponto, laço meu fio e trago, fazendo a primeira correntinha, simbolizando meu primeiro ponto baixo centrado. Fiz a primeira correntinha, agora venho no próximo ponto e faço meu primeiro ponto baixo centrado. Porém, eu já conto como 2 pontos, pois essa correntinha representa o primeiro. Venho no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto baixo centrado. Nesse próximo, vou fazer a mesma coisa. É sempre pontos baixos centrados. Já aproveito para ir arrematando um fiozinho. Fiz aqui, então, os 15 pontos baixos centralizados. Vou conferir com vocês. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, agora eu vou soltar essa alcinha e vou passar o meu trabalho dentro dessa alcinha. Venho e passo aqui dentro. Passei o meu trabalho por dentro. Agora eu vou puxar esse fiozinho e vou fazer um nozinho aqui, bem apertado. Desse jeito. Agora eu vou trazer o meu fio para o início novamente. E não vou trabalhar em cima dessa alcinha mais. Eu vou trabalhar em cima do primeiro ponto baixo centrado. Eu não deixo muito fio e também não deixo muito apertado, tá? Para que ele possa vir para cá e eu trabalhar por cima dele.
Então, eu seguro meu fio aqui, insiro a minha agulha no centro do primeiro ponto baixo centrado da base, laço meu fio e trago, e vou fazer novamente a correntinha de início. Fiz a minha correntinha, agora eu vou trabalhar 13 pontos baixos centrados. Assim como eu pulei essa correntinha, eu vou pular o último ponto baixo centrado aqui. Então, vou trabalhar um total de 13 pontos baixos centrados. Ainda falta o penúltimo pontinho. Sobre ele eu vou trabalhar. Eu só não trabalho nesse último onde eu fiz o nozinho do final. Trabalhei o ponto, solto a laçadinha e passo meu trabalho por dentro da alcinha, que eu acabei de folgar. Venho aqui e faço o nozinho para voltar com esse fio novamente para o outro lado. Então, insiro a minha agulha no primeiro ponto baixo centrado, pulo sempre a correntinha, laço meu fio aqui e trago fazendo a primeira correntinha da terceira carreirinha do meu trabalho. Lembrando sempre de deixar o fiozinho mais folgadinho um pouquinho. E agora eu vou trabalhar um total de 11 pontos baixos centrados. Eu faço dessa forma, pessoal, com esse fio, para não precisar cortar o fio e ter que iniciar novamente a próxima carreirinha. Chegando aqui no penúltimo, eu faço meu ponto sobre ele. E já folgo a laçadinha para que eu consiga passar o meu trabalho por dentro da alcinha. E aperto aqui o nozinho para que eu consiga fazer a quarta carreirinha. Volto com esse fio lá para o início, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto baixo centrado e faço a minha correntinha sobre ele. E vou trabalhar agora 9 pontos baixos centrados, contando com a correntinha, que é o primeiro ponto baixo centrado. Já fiz aqui os meus 9 pontos baixos centrados. Agora, folgo essa laçadinha novamente e passo o meu trabalho por dentro dela. E venho aqui e aperto o nozinho para que eu consiga fazer essa última carreirinha. Eu vou fazer apenas 5 carreirinhas dessa forma, mas se você quiser fazer mais, você pode fazer, fica à vontade. Volto aqui no primeiro ponto baixo centrado, pego meu fiozinho e faço a minha primeira correntinha. E vou fazer agora 7 pontos baixos centrados, contando com a correntinha de início. Finalizei aqui os meus 7 pontos baixos centrados. Agora vai ser um pouquinho diferente. Eu vou virar o meu trabalho e vou pegar a alcinha dessa primeira correntinha. Deixo meu fio aqui dentro e pego a alcinha. Laço meu fio e vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, unindo as duas laterais. E aperto um pouquinho mais esse primeiro pontinho. Vou trabalhar entre essa correntinha e esse primeiro ponto baixo. Insiro a minha agulha debaixo das duas alcinhas do ponto baixo, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Não precisa ser muito apertado e nem muito folgado, tá? Mas de uma forma que você acha que vai ficar legal no seu trabalho. Venho no próximo e faço o mesmo processo. Sempre debaixo das alcinhas do ponto baixo da base. Venho no próximo aqui, debaixo das alcinhas, laço meu fio e faço ponto baixíssimo.
Então, agora venho no próximo ponto, pego debaixo das alcinhas dele, laço meu fio e trago e faço meu ponto baixíssimo. Venho nesse próximo, debaixo das alcinhas, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Debaixo das alcinhas, laço meu fio e trago e finalizo meu ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma carreirinha com pontos baixíssimos. Porém, eu vou pegar apenas essa alcinha de cima, essa daqui. Então, insiro a minha agulha entre as duas, pego a de cima, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Fiz então o primeiro ponto baixíssimo, venho na próxima alcinha, pego apenas a de cima, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Já fiz os 2 pontos baixíssimos do início. Então, agora eu vou pegar apenas uma alcinha, só a de cima, e vou fazer os pontos baixíssimos. Eu sempre deixo a alcinha de baixo e pego apenas a alcinha de cima. Cheguei aqui na última alcinha do último ponto, vou fazer o meu último ponto baixíssimo sobre essa alcinha. Então, agora para arrematar, faço uma correntinha, aperto bem e vou cortar esse fiozinho. Já cortei o meu fiozinho, deixei um pouquinho maior, insiro a minha agulha aqui por dentro, pego o fiozinho e trago para o lado de dentro da bolsa. Vou trabalhar com a agulha menor, mas você também consegue fazer com a agulha que você está crochetando. E vou fazer o arremate desse fio por dentro de alguns pontos. Aqui mais abaixo eu gosto sempre de fazer o nozinho, assim como eu falei pra vocês no início do primeiro arremate que eu fiz lá atrás. Passo a laçadinha e passo a pontinha por dentro. E finalizo aqui passando por dentro de alguns pontos. Já arrematei o meu fio, agora eu vou esconder essa pontinha. E tá pronto desse lado. E assim como eu fiz desse lado, pessoal, eu vou fazer do outro lado. Já fiz aqui também as 7 alcinhas, assim como a gente fez do outro lado. Agora eu vou fazer a finalização dessa bolsa, fazendo pontos baixíssimos por toda a volta do nosso trabalho. Então, eu venho aqui, eu não vou fazer mais o arremate, eu já venho aqui para esse próximo ponto. Insiro a minha agulha no centro dele. Eu sempre gosto de pegar 2 alcinhas. E vou fazer aqui ponto baixíssimo. Não precisa ser muito apertado e nem muito folgado, mas de uma forma que você acha que vai ficar legal no seu trabalho. Fiz aqui o primeiro ponto baixíssimo, venho nesse próximo pontinho, no centro dele, pego 2 alcinhas, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo e vou repetir. Pegando as 2 alcinhas, para fazer o ponto baixo, basta apenas laçar o fio, trazer para o outro lado. Tenho 2 alcinhas na agulha, essa última eu vou passar dentro da primeira. Vou seguir fazendo o mesmo processo. Um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira. Fiz aqui então todos os pontos da carreirinha da subida. Agora eu vou trabalhar nesses pontos aqui da base. Então, eu venho aqui debaixo dessas 2 primeiras alcinhas, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago e faço aqui ponto baixíssimo. Esses pontos baixíssimos dessa lateral eu gosto de fazer um pouquinho mais apertados, para trazer mais estrutura para a bolsa. E assim sigo trabalhando. Fazendo aqui o último da lateral. Para fazer subindo, é a mesma forma. A gente vai vir aqui, pegar 2 alcinhas dessa correntinha, sempre das laterais, e fazer o ponto baixíssimo sobre ela. Venho nessa próxima correntinha, pego 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. Novamente, pego 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. E novamente, pego 2 alcinhas da correntinha e faço ponto baixíssimo.
Venho nessa próxima, pego 2 alcinhas. De novo, pego 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo nessa alcinha de baixo, pegando apenas essa alcinha. Já venho para esse ponto dessa lateral, o primeiro pontinho que eu vejo, pego 2 alcinhas dele, laço meu fio e trago e faço ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, pego 2 alcinhas e faço ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. Vou sempre arrumando para mim ver como que tá ficando o trabalho. E sigo o mesmo processo. Finalizei aqui, agora eu vou descer nessa lateral, pegando sempre as 2 alcinhas do ponto da base. Finalizei toda a parte reta, agora eu vou subir pegando sempre 2 alcinhas da correntinha de base. E para fazer o arremate, eu vou cortar o meu fio um pouco mais longe. Puxo todo esse fio, pego essa alcinha de baixo, passo meu fio e vou trazer a outra pontinha por dentro do mesmo pontinho baixíssimo que eu fiz. Então, venho aqui por baixo de alguns pontos e trago o fiozinho por dentro do último ponto baixíssimo e levo para dentro da bolsa. E assim vai ficando o trabalho. Agora é só arrematar esse fiozinho, assim como a gente já arrematou as últimas pontinhas. Já fiz os pontos baixíssimos na borda da bolsa. Olha só que detalhe maravilhoso. Tanto de um lado como do outro. Agora eu vou estar fazendo a aplicação do botão imantado. Esse é o botão que eu vou estar utilizando. Coloquei 2 fiozinhos e fiz o fechamento aqui. Agora eu vou colocar aqui no centro da bolsa e vou fazer a aplicação desses fiozinhos, levando para o outro lado. Viro aqui o outro lado e vou passar esses fiozinhos por baixo de alguns pontos, aproximando as pontinhas ainda mais uma da outra, e vou fazer aqui alguns nozinhos para ficar bem seguro esse trabalho. Fiz o nozinho, agora eu vou esconder essa pontinha. Depois é só finalizar o restante. Nesse de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Trago os fiozinhos próximo à pontinha da outra e faço os nozinhos aqui. Finalizei. Agora é só esconder a pontinha. Agora, para fazer a aplicação desse outro lado, pego a outra parte do botão imantado, faço a aplicação aqui, faço a união das laterais, puxei todas as perninhas, agora eu vou fazer o mesmo processo, mas antes eu vou separar aqui. Aproximo as pontinhas, vou dar outra. E faço nozinho. E é só arrematar agora as pontinhas. Já fiz a aplicação do botão imantado. Vou fechar aqui para vocês verem.
Para fazer a alça, inicio fazendo o meu nó corrediço. Aperto bem, para ficar bem seguro o meu trabalho. E faço agora 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz as minhas 6 correntinhas, venho nessa primeira, insiro a minha agulha apenas na alcinha de cima, laço meu fio e trago e faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima correntinha, pego apenas a alcinha de cima e faço ponto baixíssimo. Venho na próxima correntinha de base, pego apenas a alcinha de cima e faço meu ponto baixíssimo. Venho nessa próxima e faço ponto baixíssimo. E vou trabalhar ponto baixíssimo em cada alcinha de base. Vou conferir com vocês, porque aqui eu finalizei a primeira volta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vou voltar aqui no primeiro e já vou começar a segunda carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Assim como eu fiz 6 correntinhas no início, eu preciso começar e finalizar com 6 pontos baixíssimos, pegando sempre a alcinha de cima da correntinha de base. Que agora, na verdade, é o ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo sempre pontos baixíssimos em cada alcinha de cima do ponto baixíssimo da base. Vou fazer um tamanho que eu acho que vai ficar legal para minha bolsa. E assim que eu finalizar, eu retorno com vocês pra gente fazer a aplicação na bolsa. Fiz exatamente 20 centímetros de alça. Agora, eu vou fazer o último ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha, trago meu fio e passo todo de uma vez. Já aperto um pouquinho mais. E agora, eu vou trazer esse fiozinho por dentro da alça. Pego um pontinho mais embaixo. E faço meu nozinho de arremate. E escondo o restante do fio por dentro da alça. Para fazer a aplicação na bolsa, eu vou estar utilizando 2 argolas articuladas. Essas argolas aqui tem 3,5 centímetros. Então, vou passar aqui por dentro dos pontos. Dessa forma. E fica mais seguro. E essa alça tem 20 centímetros de comprimento. Eu fiz desse tamanho porque, como é fio de malha, ele também excede. Então, eu acho que é o suficiente. E agora, eu vou aplicar na bolsa. Então, venho aqui, abro a argola articulada e coloco um pouquinho mais embaixo também, para não ficar repuxando muitos pontos. E coloco desse outro lado também. E pronto, tá finalizada a minha bolsa. Já apliquei a alça e agora eu vou mostrar pra vocês quantos detalhes em uma só bolsa. Fiz aqui também um tassel, pois eu acho que esses pequenos detalhes trazem um diferencial extraordinário para o nosso trabalho. Vou aplicar esse tassel aqui nessa argola articulada. Vou mostrar para vocês o espaço interno da baguete. Olha só isso. Cabe o essencial que a mulher moderna precisa para o dia a dia. Fechamento em botão imantado para facilitar. Está pronta a nossa bolsa, pessoal. Lembrando que eu já tenho uma videoaula ensinando vocês a fazer o tassel. Mas se você quiser aprender a fazer esse modelinho, eu posso estar ensinando para vocês. Basta deixar para mim nos comentários que eu venho fazer a videoaula para vocês. E se você chegou até aqui, eu peço para você deixar o seu like, seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que ama crochê, ama artesanato e venha fazer parte dessa família maravilhosa.
pois o meu foco aqui nesse canal é realmente trazer conhecimento e possibilidades para que vocês possam fazer do crochê um negócio lucrativo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo para todos e até nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.